Paz, queridos, paz, pastor Brian Orônio, Valéria, paz de Cristo a todos que estão aqui. A gente está continuando o estudo da epístola de Pedro, a segunda epístola de Pedro, né? Que palavra maravilhosa é essa aqui. Eu estava pensando ali, né? Eu estava refletindo no que o pastor Ricardo estava falando, né? A gente fala que as pessoas têm que aceitar Jesus, mas parece que isso se tornou uma coisa assim, essa expressão se tornou uma coisa tão assim, comum, né? Que as pessoas acham aceitar Jesus, tá bom, aceito Jesus. Mas o que será aceitar Jesus? Quando ele completou com a segunda parte, né? Aceitar Jesus dentro de você. Olha a diferença, né? De aceitar Jesus pelas palavras, né? Eu aceitei Jesus. Eu começo a ir numa igreja, onde chama de igreja, né? Ali num lugar onde as pessoas vão e bato palma e escuto os sermões e a pessoa acha que aceitar Jesus é isso, né? E aí começa aí a cantar, bater palma, aí eu dou glória a Deus, e aí eu ouço a pessoa falar lá da Bíblia, e tá tudo certo, eu aceitei Jesus. Eu agora sou membro de uma congregação, mas a coisa é muito mais profunda que isso, né? O que é aceitar Jesus dentro? Quando você aceita algo dentro de você, né? Você passa a fazer parte do teu ser. Ou seja, Jesus, por isso que ele fala, né? Que eles sejam um. Assim como tu e eu somos um, tem que ser um com Cristo, que é um com o Pai, e nós somos um nele. Olha a coisa, é muito profunda. Você já não está mais sozinho, a sua vida não é só para você. Primeiro, porque você está com Cristo, né? Você já não vive mais, o teu interior vai ser impactado, vai começar a ser transformado. Então dentro envolve o quê? Né, dentro da tua mente começa ali, porque é pela fé? Mas a fé não implica a mente? Implica sim, porque você não... Mas a fé não tem que passar pelo raciocínio? Sim, até a fé passa pelo raciocínio, você não vai, porque senão se torna uma fé cega, e qualquer coisa, olha, Jesus é aquela lâmpada ali, Jesus é a lâmpada, você... Não, para você, né, ter a fé gerada dentro de você, claro que também a fé é racional. Tem pessoas que falam, a fé não é racional. Vamos lá, vamos entender quando a fé não é racional. Quando, né, você está buscando um milagre que vai contra as coisas, né, a probabilidade natural, aí Deus vem e quebra, né, as leis naturais para mostrar que ele mexe naquilo que para nós, né, é um impossível, outra coisa. Mas quando a gente fala de fé para transformação, fé para a vida, fé, né, para salvação, fé para um crescimento espiritual, essa fé, ela passa pela razão, sim, porque você tem que saber a razão da tua fé. Né? Você tem que estar pronto. Então, por que eu recebo por que eu tenho que aceitar Jesus? E as pessoas hoje em dia acham uma coisa, aceitei Jesus, ok. O que é aceitar Jesus? Fui para um grupo de religioso. Quando não é bem assim. Você recebeu Jesus, você vai começar a entender quem é a pessoa de Jesus. Por que eu estou recebendo esse nome Jesus? Por que isso? O que ele fez por mim? E a gente já tá falando aqui, isso a gente, né, tá falando aqui todo o tempo. Jesus, ele veio, morreu na cruz. A maioria das pessoas já conhecem isso, né? Beleza. Mas e agora? O que eu faço com isso? É salvação. Jesus morreu para que eu seja perdoado dos meus pecados, seja salvo, tenha vida eterna. Ok, mas e agora? O que isso vai, né, gerar na minha vida? Qual é a transformação? Aí a gente chega no outro ponto, né? Transformação, metanoia, mudança de mente. Então eu tenho que deixar a fé em Cristo, passar pela minha razão, entender que eu preciso dele, entender que eu preciso do seu perdão, entender que a minha natureza carnal é desviada dos propósitos do Criador, que a gente caiu e que a gente precisa ter essa natureza divina novamente dentro de nós, né? E quem é que gera essa natureza divina? Quem é o exemplo dessa natureza divina? Quem veio e mostrou essa natureza divina como tem que ser, o que teria que ser?
É Cristo. Ah, então quando eu aceito ele na minha vida, dentro da minha mente primeiro, né? A gente sabe que mente e coração tá ligado, né? Aceita Jesus dentro do teu coração, é isso, mente e coração. Porque na mente, né? Quando eu falo de mente, eu falo de razão e eu falo de sentimentos. Então, Jesus começa a fazer uma transformação no meu pensamento, no meu modo de encarar a vida, em como eu vou me comportar e quem é a referência para que esse meu comportamento mude? Ele. É por isso que a gente está aqui. Estudando como ele era, mostrando, estudando sim, sentando, porque ele era mestre. Se ele era mestre, a gente estuda. Não tem que estudar, tem que estudar a palavra. Uma das palavras que ele mais foi chamado, senão que mais foi chamado na Bíblia é mestre, professor. Professor faz o quê? O aluno faz ele estudar. A gente está estudando como Jesus era para que a gente possa, né, estar realmente com ele. Porque não andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Se ele está dentro de você, você vai ter que andar de acordo com aquela pessoa, né? Que ali agora está dentro, né, de você. Aceitar a Cristo dentro de você. Dentro da sua mente, ele. Dentro do seu coração. Dentro daquilo que você agora vai encarar, né? Vai pensar, vai encarar como o teu objetivo de vida, o teu modo de vida. E dentro daquilo que ele vai fazer você sentir, dos teus sentimentos, como você vai sentir agora, o amor, né? Amor pelas pessoas, o amor por Deus. Então, entra Jesus, entra aí também, né? O Pai. Olha como é que a coisa é profunda. E entra também, né? O amor ao próximo, por isso não tá sozinho, são eles um, né? Nós em eles um só, né? Deus, Cristo, conosco um. E nós também com ele. Interessante, mas essa é só uma introdução. Vamos para então, por que a gente está aqui hoje? Porque daqueles que nos leva a estudar aqui as palavras de Cristo foi o quê? Pedro. A gente está aqui, né? Estudando a segunda epístola, a segunda carta de Pedro, que Jesus delegou aos seus apóstolos essa função também de ensinar suas palavras, né? O mestre fisicamente partiu, mas ele deixou o Espírito Santo e a sabedoria para que esses que vieram depois pudessem estar repartindo esse conhecimento conosco, né? Para que houvesse então essa nossa possibilidade de estar cumprindo o plano de Deus, essa mudança de mente, né, na nossa vida. Bom, a gente parou aqui na semana passada, nós paramos 2 Pedro, paramos no versículo 16, não foi isso? É isso mesmo. Aqui lembrando que, qual foi o propósito mesmo nessa segunda epístola de Pedro? Pela primeira, quem lembra? Primeira epístola de Pedro, o que vocês lembram? Lembram? Primeira epístola de Pedro foi para confortar os irmãos recém-cristãos, né? Na perseguição ali do imperador Nero, né? Foi aquela, quando eles sofreram o primeiro ataque. O primeiro ataque da igreja foi o quê? Perseguição exterior. Começaram a ser impedidos de falar de Cristo, aquela seita tinha que ser abafada, que ele ressuscitou tinha que ser abafado, porque quando viram Jesus ressuscitar, eles ficaram, né, imagina, ficaram enlouquecidos com aquilo e tinham que, quando Jesus subiu ao céu, todas aquelas testemunhas oculares saíram espalhando. E o que acontecia? O Império Romano ficou desesperado, tínhamos que abafá-lo. E começaram a inventar calúnias, a persegui-los, eles tinham que se reunir debaixo, nas tumbas, né, nos cemitérios, que muitas vezes eram debaixo da terra, né, eles se escondiam ali. E aí, Pedro se levanta para confortá-los no meio da perseguição, para que eles não fossem destruídos, né, até ficassem com medo, negassem a fé. Já nessa segunda epístola, só, né, uma lembrança ali, porque uma epístola puxou a outra. Essa que foi escrita um pouco depois, mas também na mesma década, né, 60, depois aproximadamente, né, que foi em 64, 66 depois de Cristo. O que acontece? Agora Pedro está, né, trabalhando para aqueles cristãos que estão ali sobrevivendo àquela perseguição, criem umas raízes profundas, porque ele já estava alertando que já estava começando um segundo tipo de perseguição. Que segundo tipo de perseguição é essa que Satanás lançou? Agora vem. Gente, não era a pior. A primeira. A pior viria agora. E essa que tem derrubado mais pessoas hoje em dia, por incrível que pareça. Porque a primeira perseguição hoje em dia não é tão como era naquela época. Alguém aqui já foi perseguido a ponto de ser ameaçado de morte porque está pregando Cristo? Alguns sim, mas aqui no Brasil, geralmente não. Né? Geralmente não, acontece.
Mas existe uma segunda perseguição, que é a segunda estratégia do inimigo, que essa aí derruba muito mais gente. Que aí, Pedro já vendo o que estava acontecendo, quando ele falou, né, que ele já estava prestes a deixar o tabernáculo, ele sentia que a sua morte estava chegando, que ele ia ser martirizado pelo amor de Cristo, como Jesus já tinha bem avisado ele lá atrás, né, e a gente já falou sobre isso aqui, não vamos estender nisso, que a gente já falou sobre essa questão, né? O que ele negou lá atrás, e que ele dizia que ia morrer por Cristo, que ele negou lá atrás, já estava lá no futuro. E Jesus já sabia e avisou, né, que seria. E aí agora ele já está sentindo que está chegando esse momento, o que ele faz? Ele agora vai deixar esses cristãos, né, preparados para aquela perseguição pior que estava chegando. E que ele tinha que deixar algo bem preparado para que eles não caíssem nessa artimanha do inimigo. E ele deixa então escrito, né? E qual é o segundo tipo de perseguição? Por que é esse? Qual é o propósito dessa segunda epístola? A perseguição que viria agora era interna, era entre eles, entre o povo convertido a Cristo. O que era isso? As heresias, o falso evangelho, que já estava começando ali, já na igreja primitiva, a distorção do evangelho e das palavras de Cristo. Isso aqui é bem atual, gente. É bem atual. Essa epístola serve pra gente, né? Muita coisa aqui dá pra gente colocar, parece que você tá vendo o panorama de hoje em dia, né? E aí a gente vem aqui, vamos lá, né? Por que não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo segundo fábulas engenhosamente inventadas? O que é isso aqui? Já estava, né, a gente sabe, né, o império, os fariseus, né, os religiosos da época já estavam dizendo que Pedro, né, que os outros discípulos estavam inventando fábulas, que não foi bem assim, mas naquela época, por mais que eles falassem isso, ainda tinha muita gente que tinha sido testemunha ocular, sabia que Jesus tinha curado mesmo, sabia que Jesus tinha ressuscitado mesmo, né, mas ele deixa isso aqui escrito por quê? Porque viriam os discípulos depois da sua era. Então ele está dizendo, olha só, o que a gente está deixando aqui para vocês não é fábula. Nós vimos, nós somos testemunhas da sua ressurreição, dos seus milagres. Aqui, ó. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte do Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz. Então ele deixa essa credencial aqui, ó. Eu ouvi também. Nós ouvimos isto do céu. Né? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em entendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Que é a Escritura que ele está falando aqui a respeito? O que vocês acham que é essa escritura? O que eles tinham na mão? Hã? Eles tinham na mão o quê? O Pentateuco, os profetas maiores e os profetas menores. Até aí a escritura era isso. Isso aqui ainda estava sendo escrito, né? E essa segunda epístola, a gente sabe que Pedro ele mesmo escreveu, não foi através de Silvano como foi a outra, né? Que ele também escreveu, mas ele teve uma anuência aqui, a gente supõe, porque ele não fala nada aqui a respeito, que foi ele de próprio punho. Então, o que ele diz, né? Olha só, tudo, a gente não pode pegar, né, as profecias que estão lá, né, estavam registradas no Pentateuco, que estavam registradas nos profetas maiores e menores, e achar que a gente vai interpretar isso particularmente. Tudo aquilo ali apontava para quem? Para Cristo. E não é uma pessoa não vai chegar e inventar uma interpretação, não. Uma tá ligada à outra. O que o profeta Jeremias falou, tá ligado ao que o profeta Isaías falou, Daniel falou, e tudo isso apontava para quem? Para Cristo. Então ele já estavam começando a fazer confusão com as escrituras, a escritura que era o que eles tinham na mão, né, até aquele momento. Já estavam tentando deturpar. Que a gente sabe que é a lei, que era para os judeus, né? Claro, serve como pano de fundo para nós, mas hoje a gente tem aqui, né, o novo pacto registrado que vem a completar e vem aqui mostrar como é que tem que ser a vida no evangelho, né? Uma coisa sempre completando a outra, cumprindo todo o propósito que Jesus tinha para nós. Bom, aí a gente vai lá, né? Vindo, né, aqui no versículo 21.
Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram de parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Né? Todas as profecias que foram dadas lá a respeito de Cristo, não foi a vontade humana. Era Deus revelando que ele viria. E tanto é que ele cumpriu. Jesus cumpriu todas aquelas profecias que foram feitas a respeito dele. Bom, aí a gente vai no capítulo 2. E aí a gente vai ver aqui o propósito dessa epístola, que era fortalecer os irmãos agora contra o segundo ataque, que era o ataque interno dentro do povo, da igreja, né, da igreja de então, que estava ali começando. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais induzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou. Ou seja, como é que você descobre que alguém está falando uma heresia que não está falando da parte de Deus? Primeira coisa, a primeira, renega Cristo. Se a pessoa fala, né, que Jesus não foi aquilo que ele é, não é aquilo que ele é, ou não foi aquilo que ele foi, acabou. Isso não vem da parte de Deus. Então, primeiro, quero descobrir, tirou Jesus da posição que ele está, que ele é o soberano, né, o Filho de Deus. Fuja. Botou Jesus em segundo plano? Fuja. Se você quer realmente alguma coisa com Deus, quer salvar, quer entender, você tem a liberdade de crer no que você quer. Mas assim, tá te sendo avisado, segundo aqui, né, que a gente está, segundo aquilo que a gente conhece de Deus, a experiência que a gente tem, a palavra que está aqui nas nossas mãos, tirou Jesus do primeiro plano, heresia. Até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou. Sobre si mesmo, virá que? Trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. E por causa deles será infamado o caminho da verdade. Ou seja, muitos que querem, né, criar atalhos. Vem aqui que Deus está aqui. Mas Jesus em segundo plano, coloca tudo outra. Eles acabam desviando as pessoas do caminho da verdade. Também movidos por avareza. Aí a gente chegou numa coisa bem atual. Farão comércio de vós. Eu imagino Jesus pregando lá, né, no Monte das Oliveiras. O que não vinha na mente dele? Já avisando. Eu imagino Jesus quando ele chegou lá, naquele templo que foi construído, o templo de Salomão, que na verdade, né, não foi nem Deus que pediu, mas foi Davi, foi a aceitação de Deus, mas não foi a vontade plena de Deus, porque o templo do Espírito Santo somos nós, era esse propósito que Deus tinha, que nós fôssemos o templo dele, e não um templo de ouro, nem que fosse de ouro, né, de como foi construído, mas amém, ali, estava ali, era o que se tinha, era o que se apontava, né, naquele momento para eles, para os judeus, né, de referência. Aí, bom, é isso que eles chamam a casa do Pai. Quando Jesus chega ali, o que ele vê? Tudo distorcido. Um dos poucos, Jesus era tão tranquilo, tão gentil. Você não vê Jesus se irritar com ninguém. A multidão apertava ele, agarrava ele, sabe? E ele sempre com uma palavra tranquila, agradável. Até mesmo aqueles que os acusavam de não, sabe? E ele sempre ali perdoando, respondendo com mansidão. Até mesmo aqueles que tentavam colocá-lo, né, numa saia justa e faziam perguntas, às vezes, não, ele sentava e explicava: olha, você não entendeu ainda, você tem que nascer de novo. Mas como? Vou entrar no ventre da minha mãe. E ele falando ali com maior delicadeza e explicando a Nicodemos. Até com aqueles que eram pecadores, faziam, como a gente foi citado aqui, Levi, né? Podia ter chegado: vem cá, seu publicano, seu explorador, me segue aí, deixa essa vida de pecado. Não, ele chegou e disse: segue-me, com todo carinho. E ainda, né, quando vieram falar: mas você senta com um publicano, então você senta aí com esse ladrão, com esse coletor de impostos. E Jesus ali, sentado ao lado dele, não corroborou aquelas palavras, por contrário. Não são os doentes, são os doentes que precisam de médico. Ele sempre uma palavra sabe. Mas qual foi o momento que Jesus ficou irritado? E você vê Jesus assim, a ira de Deus.
através de Jesus? Foi justamente quando ele chegou naquilo que eles chamavam de templo e que diziam que era a casa de Deus, e que Jesus vai lá e fala, é a casa do Pai. Ué, casa do Pai? Vocês estão fazendo comércio. A casa do Pai, vocês fazem comércio. E Jesus pegou o chicote, e ninguém nunca imaginar Jesus pegando um chicote para dar. Mas foi naquele dia que ele pegou o chicote. A única passagem que a gente tem relatado aqui, que deixou, né, que chegou até as nossas mãos, você vê Jesus pegando o chicote e jogando tudo, quebrando tudo. É quando ele vê fazerem comércio da palavra de Deus. Parecia que ele estava vendo o futuro hoje, né, hoje. Então, Pedro já estava alertando sobre essas heresias. E a gente, então, primeira coisa que você tem que tomar cuidado, né? Tirou Jesus da sua posição de salvador, de filho de Deus, daquele que veio para nos salvar, né? Que é o caminho, o único intercessor. Heresia. Comércio. Fé para fazer comércio, foge. Sai fora. Jesus nunca vendeu as suas bênçãos. Se você chegar em algum lugar que as pessoas te falam, olha, você tem que dar tanto, traga o propósito de tanto, porque você vai ser abençoado. Você tem que pegar e fazer o seu sacrifício, traz o seu tudo que você tiver de dinheiro e joga aqui no altar. Sai fora. Estão fazendo você de moeda. Como eu até lembrei, né, daquela pregação, as moedas, as 30 moedas. Estão vendendo você. Aliás, estão vendendo Cristo, estão vendendo você também. Olha só. Desde quando Jesus pediu dinheiro para fazer milagre? Desde quando Jesus falou que aquele que trouxesse alguma coisa, jogasse, fizesse... E desde quando Jesus... Ele comparou o sacrifício de Abraão, que deu seu filho, com dar o seu tudo de dinheiro que você tem no seu banco para poder mostrar a Deus que você realmente tem fé. Simão. De Abraão, que deu seu único filho. Abraão deu ofereceu seu filho. Então, como Abraão ofereceu o seu filho, aí vem a você também, oferece seu tudo aqui no altar. Estão abusando da sua fé. Estão usando a sua fé para se dar bem, para ganhar dinheiro. Estão fazendo comércio da palavra de Deus. Isso é heresia. Foge. Sai fora. A salvação nunca se vendeu. Não tem indulgência. Isso não existe na vontade de Deus. E olha aqui, ó. Movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Aí vamos fazer uma corrente, um propósito de tanto, aí você tem que trazer tanto, na outra semana você traz tanto, você traz o seu anel de ouro, você traz o seu... Vamos fazer um propósito, que aí você, depois que você der tanto, né? Cada semana você dá 100... Isso são palavras, isso é ficção. Isso não é Bíblia, isso não é realidade de Deus. Isso é realidade de um lobo que quer devorar. Que quer devorar os teus bens. E está usando a sua fé. Para eles, e olha só. Ah, mas tudo bem, vai lá, faz isso que Deus vai te abençoar. Nesse lugar Deus também opera, meu irmão. Cuidado. Será que é Deus que está operando? Olha só, o que o Senhor falou, né? Usou Pedro para falar. Para eles, o juízo lavrado, a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. É homem de Deus. Homem de Deus foi Cristo. Se você quer ser um homem de Deus, não tem como ser homem de Deus se você não vai seguir o exemplo de Cristo. E Cristo vendeu a fé. Por contrário, Jesus se levantou contra aqueles que comercializavam diante da casa do Pai. Imagine dentro dela. Imagine com a igreja santa, né? Ora, Deus não poupou os anjos quando pecaram. Se Deus não poupou, olha só. Os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. O que quer dizer isso? Ah, mas Deus tem misericórdia, depois Deus perdoa, estão pregando a palavra. Foge. Viu alguém dizendo para você que você tem que fazer algum sacrifício material para que você alcance a bênção, a cura ou a salvação?
sai fora, porque o sacrifício foi feito na cruz através do sangue precioso de Jesus, que não tem preço. Sua salvação não tem preço. Sai fora, porque não é Deus, isso é Satanás. Ah, Deus está ali. Deus vai tirar. Vai tirar dali quem ele ama. E que ama, que realmente o ama com sinceridade. Não vai permitir que continue ali. Sai fora. Procura aquele que está falando o que Jesus fez sem interesses secundários. Uma coisa é você abençoar a vida das pessoas. Uma coisa é, claro, você está numa congregação, precisa de alguma coisa, a Bíblia fala que um ajudava o outro, faziam, né, suas ofertas, né? Uma coisa é isso. Chegavam, sim, faziam doações, doavam até em dinheiro, para que os apóstolos pudessem continuar a obra, fossem ajudados, e eles usavam isso para quê? Para se enriquecer? Para comprar casa de praia? Para ter uma carruagem de luxo? Não era carro naquela... comprar um cavalo potente? Não. Eles usavam isso para quê? Para atender aqueles dentro da igreja, ou mesmo fora, se fosse caso, mas primeiros da fé, que estivessem necessitados. Era para isso. Agora, se você vê alguém, né, que está pedindo, depois começa a enriquecer, e o mesmo está ali, coitadinho, né, não tem nada, e aquele que está lá na frente traz plantar, ele cada vez mais rico, e o mesmo que está ali, cada vez mais necessitado. Sai fora, irmão, porque isso não é evangelho, não foi isso que Jesus pregou, não é isso que ele fazia, não era isso. A igreja primitiva não era assim. Vai lá em Atos 4 e você vai ver que era bem diferente. Era para atender as necessidades das viúvas, dos órfãos, as necessidades dos idosos, né? Ou de qualquer outro, no momento que eles estivessem numa pior. E o que a gente menos vê hoje em dia em alguns lugares é isso. Tu vê um carrão, os líderes com carrão, e o outro ali, tadinho, vai lá, trabalha, pega aquele ônibus cheio, lotado, vai lá, ainda tem que sair, deixar tudo que tem no bolso ali, ainda fica apertado até o final. Porque eu dei para Deus. Cuidado, irmão, Deus não quer teu dinheiro. Até quem faz isso está sendo cúmplice no pecado, porque tá achando que vai comprar a Deus e não se compra. Aí eu comprei meu milagre, agora eu vou botar o seu contra a parede, porque eu dei tanto. Está pecando, não vai receber nada, ainda vai ficar na pior e na miséria, ainda vai blasfemar. A igreja, fui lá, dei tudo e não aconteceu nada. Não vai acontecer pior, porque tá brincando com Deus, tá achando que Deus, ele se vende, e isso é pecado. Olha aqui. E o que a gente mais vê hoje em dia, infelizmente, mas olha só, ainda há os pregadores da justiça. E sabe o que o Senhor falou aqui através de Pedro? Que esse aqui foi preservado. Olha quem era Noé, pregador da justiça. E sua família. Aí uma vez eu vi uma coisa que eu achei muito interessante, né? A gente fica, mas Senhor, a gente tá vendo os grupos tão pequenininhos hoje em dia. A gente não vê, sabe, aquela congregação que realmente prega aquilo que tem que ser. Você vê aquelas congregações pregando tudo que é, deixando Jesus lá embaixo. É a vaidade humana lá em cima sendo pregada, é política, é a prosperidade, é riqueza, e só pregar, e as coisas de Deus ficam cada vez mais esquecidas. Assim. E aos pactos, os propósitos, não sei o quê, e fala de Abraão, e fala de Levi, e fala de não sei o quê, e o que menos fala é de Cristo, que era a razão de tudo isso, e é o que a gente tem que pregar hoje em dia. Sem desmerecer os profetas da antiguidade que a gente menciona. Mas qual é a razão da nossa pregação? Tudo tem que apontar para quem? Pregam lei, misturam tudo, misturam lei com graça, fazem uma confusão, e toma isso, toma aquilo. Aí a gente vai chegar numa outra parte aí, que fica para depois, está mais à frente, porque a gente está na teologia da prosperidade ainda, né? Que já estava querendo se infiltrar ali no meio do povo de Deus. E você viu que hoje em dia isso acontece. Então Pedro estava sendo usado por Deus para escrever essa epístola. Não era só para aqueles ali, era para chegar até a gente, porque, né? Jesus já estava vendo lá na frente que isso ia acontecer. Agora também, quanto mais no final dos tempos, pior. E aí a gente fica questionando às vezes, por que aqueles que pregam a palavra como tem que ser pregada, pequenininho, são poucos? E aqueles que ficam enganando com palavras fictícias, inventando moda, misturando paganismo, sabe? Fazendo promessas de coisas que Jesus nunca falou para fazer aqueles tipos de promessa. Inventando coisa que não, sabe? Usando amuletos, dando amuletos pro povo de Deus. Toma isso aqui, leva pra tua casa que Deus vai abençoar ali, tá ungido. Toma essa vassoura ungida aqui, ó. Toma
esse galho de arruda e leva para sua casa que você vai ser abençoado. Me lembra, sabe quem? Depois a gente vai chegar, vai falar de Balaão. Como é que eu destruo o povo de Deus? Como é que vai destruir o povo de Deus agora? Satanás para o Senhor, né? Para o Senhor não, perdão. Entre eles. Como é que a gente vai destruir o povo de Deus agora? Bom, aí chega, né? Um e fala, ele não vai querer amaldiçoar, porque senão ele vai se contradizer. Então vamos fazer o seguinte, ele vai tentar o próprio povo cair na sua avareza, nos seus pecados, fazer eles mesmo pela sua ganância serem destruídos. Vamos colocar essas coisas, vamos fazer eles mesmos se destruírem e eles morrem espiritualmente. E assim é a tática de Satanás hoje em dia, dentro da própria igreja. E eu já vou terminando aqui, eu sei que já está chegando a minha... E a gente depois vai continuar. Mas olha só, aí eu me perguntei outro dia o seguinte, por que tão pouquinha gente? Senhor, ninguém quer ouvir a verdade. A verdade machuca. E Jesus confrontava com a verdade. Muitos iam embora e largavam ele porque não aguentavam. Porque é mais tranquilo você não ter que ter compromisso com Deus, chegar lá e dar uma nota de 100 e dizer, pronto, já fiz minha parte, agora Deus vai ter que me abençoar e continuar a sua vida. Sem ter que negar a si mesmo, não ter que negar a sua carne. Não ter que ter aquela mudança de mente, de deixar Jesus andar nos seus passos, te corrigir, olha, meu filho não é assim, né? Tô trabalhando isso em você, vamos mudar, eu te ensinei a perdoar, vamos lá, vamos tirar isso do seu coração. Isso é muito mais difícil. Esperar, plantar e esperar nascer. Olha, eu vou te dar a bênção, mas primeiro você tem que plantar, você tem que se esforçar. Vai regando, eu vou te abençoando. Vai vivendo, eu vou contigo. Eu vou abrir portas. Demora. Custa. E as pessoas não querem, elas querem, sabe, as coisas imediatas. Elas não querem sofrer. Ninguém quer sofrer. Ser como Jesus implica ser o quê? Paciência, sofrimento, muitas vezes, negar a si mesmo. Então é muito mais imediato. Não, paguei, agora eu quero ver aí, minha mercadoria, cadê minha bênção? E é por isso. Aí eu fico, então é por isso. Agora, por que aqueles que pregam a verdade, muitas vezes só estão eles e a família? Aqui, Noé, com quem que ele estava? Ele e a família. E é o que está acontecendo hoje em dia, irmãos. É o que está acontecendo. E eu vi um negócio na internet que me chamou a atenção. Uma vez uma pessoa colocou assim, se você falar e ninguém quiser te ouvir, faça como Noé. Salve você e sua família. Eu falei, gente, que bom que as pessoas estão compreendendo isso. Quando ele fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, reduzindo a cinza, a Sodoma, Gomorra, ordenou a ruína completa, tendo posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligidos pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Eu vou terminar por aqui, porque a gente já está com a hora avançada, e a gente vai continuar esse estudo na próxima semana, a gente vai ver outro tipo de coisa, né, que estava se infiltrando. Então a primeira perseguição foi externa, perseguição mesmo, né, de ameaça de morte, a segunda interna, e agora Pedro escreve então a segunda epístola para o quê? Para preservar os irmãos contra essa perseguição interna. Heresia é o quê? Tirar Jesus do seu lugar de salvação, fazer comércio com a palavra de Deus, e a gente vai ver depois os outros tipos de heresia, porque é importante falar sobre isso hoje em dia, para que as pessoas possam estar atentas, porque, cuidado, né? No final dos tempos, tanto escândalo, apostasia tá aí, e a gente precisa entender. Né? A gente precisa entender o que não tem que estar no evangelho e aquilo que tem que estar para que a gente possa estar no verdadeiro evangelho e aceitar realmente a Jesus. Não aceitar qualquer coisa que nos dizam que é. Ei-lo aqui. Não o sigais. Não o sigais. Eu não vou seguir, porque eu sei que Jesus não é aquilo ali, não. Jesus está aqui, ó. É esse ensinamento aqui. Jesus é essa figura aqui do evangelho. Amém?